Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas vão ser as notícias de abril de 2024. E vamos já começar com as notícias nacionais. E começamos com o prémio 5 Seasons. Então, durante abril foi anunciados os vencedores deste prémio de board games nacional, o 5 Seasons. Este é um prémio com várias rubricas, desde o melhor jogo ao melhor jogo complexo até ao melhor jogo para crianças, etc. E tem a participação de todos aqueles que quiserem votar. Existem vários jogos super interessantes que foram premiados e talvez um dos maiores vencedores foi o Keltaya, ou Celtaya do Orlando Sá, que levou 3 prémios, é verdade. De seguida houve prémios para os jogos como o Neotopia, o White Castle, etc. Vou deixar em baixo nos comentários um link direto para os 5 Seasons, para o site do Playing Season, que é o responsável pelos mesmos. No final de março, princípio de abril, foi lançado pela Devir o novo trio de Pocket Games, e foram eles o Autumn, o Flash 10 e o Samoa. Estes jogos todos jogos de cartas, mas com vários twists e bastante diferentes entre eles. Então são a nova vaga de jogos de Pocket Line da Devir que saíram no final de março, início de abril. Também no início de abril a Devir lançou o Resotoran, a nova expansão para o excelente Bitoku. É isso mesmo, uma expansão com novos módulos e também principalmente com um baralho de cartas que faz então ações e melhora as nossas ações, tipo cartas de jogadas imediatas que melhoram as nossas ações, melhoram as nossas pontuações. Portanto, muito interessante para todos os fãs do Bitoku. A editora Mebo também lançou durante abril o jogo Anarchy Pancakes. É isso mesmo, um novo jogo da sua parceria com a editora Exploding Kitten. Trouxe este jogo que tem muitas inspirações no Double, mas claro está, com vários twists e uma arte muito Exploding Kittens, este Anarchy Pancakes. Em abril também foi lançado Carvey pela Devir Games, um jogo originalmente de Dancing Look sobre vikings, sobre raids, comércio, exploração marítima, exploração de ilhas, um pouco assim para o pesado, e que já tinha sido anunciado por aqui num especial de Leiria Con, quando foi a primeira vez anunciado, mas saiu em abril para todos aqueles que estavam à espera. Continuamos com as notícias internacionais e logo no final de março, princípio de abril, a Chex Games Edition anunciou SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. É isso mesmo, um jogo com os lives económicos exatamente sobre esta fundação, este projeto que na realidade existe sobre tentar encontrar vida inteligente extraterrestre, ao mesmo tempo que vamos então fazendo a investigação do sistema solar, mas ao mesmo tempo tentando arranjar fundos e fazer então várias ações com o SETI. Sem dúvida muito interessante e tem uma arte fabulosa e sai em Essen 24. Também no início logo de abril foi anunciada a segunda edição do Scoville. É isso mesmo, Scoville é um ótimo jogo de cultivar malaguetas. É isso mesmo, um jogo super divertido de cultivar e colher, e depois vários objetivos para então ganharmos pontos por este cultivo de malaguetas. Esta segunda edição tem a arte do Vincent Dutré e parece muito interessante. Por isso, se sempre estiverem interessados no Scoville e ainda não o tinham, esta segunda edição parece muito bem. Outra segunda edição também de um jogo famoso é o March of the End Second Edition. É isso mesmo, este jogo que também tem estado out of print há muito tempo sobre formigas, claro, vem então de volta com uma nova arte, regras revisadas e muitas outras novidades para este muito interessante jogo.
Depois do sucesso Marvel United, muita gente estava à espera que a Come anunciasse e lançasse DC United. E em abril foi então anunciado este DC Universe United, que então traz os vários super-heróis icónicos da DC para este estilo de jogo cooperativo de chibis, assim se possa dizer, contra vários inimigos. Portanto, se estavam à espera, gostam mais da DC ou então querem mesmo tudo deste United, DC United, vem aí pela Come On. A Board & Dice durante abril anunciou um dos seus projetos maiores que tem saído aí para Gen Con, e é o Reef Project. É isso mesmo, este jogo sobre adquirirmos então uma tripulação e viajarmos pelos vários recifes do coral na tentativa de salvá-los, de recuperá-los. É um jogo muito curioso que sem dúvida ficou na minha watchlist. A Delicious Games tem por costume, mais ou menos por esta altura, anunciar o próximo jogo desta editora do seu criador Vladimir Surin, e é desta vez o Razafa. É isso mesmo, este é um jogo puramente euro, onde vamos fazer a gestão de uma cidade no Médio Oriente durante o jugo romano, durante o século III. E é então um jogo com comércio, pick up and delivery, tile laying e um pouco económico. Este Razafa para todos os fãs do Vladimir e da Delicious Games. Um curioso anúncio para abril foi o Flames of Fafnir. Este é um jogo de uma dupla de designers que tem o Underbook ou o Trismegistus, e é um jogo semi-cooperativo onde vamos ser ajudantes de um herói mítico nórdico que vai tentar destruir o dragão Fafnir. E vários mecanismos diferentes, com o berlindes como o bafo do dragão, mas também com uma curiosa gestão de traidor. Isto é, um dos jogadores pode se tornar traidor porque o dragão o assim convenceu, seja por que razão for. Portanto, um jogo com vários mecanismos diferentes para um euro híbrido temático. Este Flames of Fafnir parece interessante e, sem dúvida, ficou na minha watchlist. Outro jogo também anunciado pela Chex Games Edition durante abril foi o Little Alchemist. Este Little Alchemist é uma versão reduzida do famoso Alchemist, que às vezes pode ser um bocadinho demasiado. É isso mesmo, um jogo de dedução forte com worker placement sobre a criação de poções, que vai ser transformado num jogo familiar. E eu fiquei bastante curioso com este formato, mais do que o formato do irmão mais velho. Jogos sobre videojogos são cada vez mais, é isso mesmo. E o próximo anunciado foi o Rayman The Board Game. Este Rayman The Board Game é então baseado num videojogo de plataformas da Ubisoft, com um personagemzinho que durante uns quantos tempos, anos 90, princípios dos anos 2000, fez furor, que é o Rayman. E este personagem, que já há muito tempo estava assim meio desaparecido, vai voltar para o board game médio, medium de board game. Portanto, sem dúvida, para os saudosistas de videojogos, este Rayman de board game pode ser muito interessante. A Matago já tinha anunciado que durante 2024 ia anunciar e lançar uma nova surpresa para o Kemet Blood and Sand, a sua nova edição do Kemet. E então finalmente anunciou Kemet Rise of the Gods. É isso mesmo, é uma expansão grande que vai trazer os melhores módulos das expansões do primeiro, o Ta-7 e o 7, para este jogo, adicionando mais uns quantos módulos novos. Por isso mesmo, se tem o Blood and Sand, querem melhorá-lo com as expansões, este Rise of the Gods é para vocês.
Kingsburg foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo de alocação de dados como trabalhadores. E este jogo com uma temática meio fantasia medieval, mais medieval, low fantasy, assim se possa dizer, vai voltar numa terceira edição. É isso mesmo. Este jogo foi muito famoso na sua primeira edição. A segunda edição não teve assim muito impacto, ou pelo menos o impacto que se esperava, mas vem uma terceira edição que talvez corrija algumas das imperfeições da segunda edição e o aproxime mais da primeira edição, conforme os fãs querem. Por isso mesmo, se estavam à espera de uma melhoria do Kingsburg, veio o Kingsburg Third Edition. Uma super curiosa notícia para abril foi o Orléans Anniversary Box. É isso mesmo, o Orléans vai fazer 10 anos, que irá ter o jogo base, as suas 3 expansões e mais tile sets que já foram publicados como promos, como novos tile sets para este Orléans, que vai ser então a sua Big Box de aniversário. Outro jogo que também vai fazer 10 anos é o Colt Express, e vem aí a Happy 10th Anniversary Expansion para este ótimo, super divertido jogo Colt Express. É isso mesmo, com vários módulos, inclusive uma carruagem de circo, o carrinho de mão, novas cartas de murro, 2 novos bandidos, etc. Há melhorias nos componentes. Portanto, para todos os fãs de Colt Express, esta parece-me uma expansão obrigatória. Durante abril também foi anunciado um novo jogo sobre o Star Wars. Continua sempre, Star Wars nunca acaba. E foi o The Mandalorian Adventures, é isso mesmo. Criado pelo Cory Kaniska, que sem dúvida é um dos mais influentes e mais importantes designers de American Style Games, jogos temáticos. Foi anunciado então um jogo que usa o curioso método do livro, o mapa usando o livro, portanto um jogo com uma campanha muito forte, tons narrativos muito fortes para este The Mandalorian Adventures. O Rainer Knizia continua a caminho dos 1000 jogos, e vários jogos durante este mês. Um deles foi mesmo o Sliderscope, que sem dúvida foi o que mais me chamou a atenção, mas houve outros. Este Sliderscope é um jogo que me faz lembrar no seu mecanismo, é um jogo totalmente abstrato em termos de peças, até poderia não ser, mas é totalmente abstrato em termos de peças, onde vamos tentar fazer conjuntos de peças que movimentando-as e ao mesmo tempo quando elas fazem, então encontram-se para fazer um grupo de peças de cor, número, elas vão desaparecer e as peças vão, o resto das peças vão fazer um slide para baixo, muito ao género de um column, de um Bejeweled, etc. Portanto, se gostam desse estilo de jogos, o Rainer Knizia vai lançar, ou foi anunciado, este Sliderscope. O Jamey Stegmaier volta ao design com Vantage. É mesmo assim um jogo de campaign, sobrevivência, sandbox, onde vamos ser então os vários tripulantes de uma nave. Portanto, o jogo também vai ser cooperativo, que se despenhou num planeta distante e desconhecido, e vamos ter que sobreviver com o que podemos arranjar, tanto da nave que se despenhou, como do ambiente e da natureza desse planeta desconhecido. Por isso mesmo, se gostam do Jamey, se gostam de jogos de sobrevivência, este Vantage pode ser para vocês. E um super curioso anúncio durante abril foi sem dúvida o Ticket to Ride Iberia. É isso mesmo, finalmente uma expansão, mapa grande, oficial da Ibéria, que contém Portugal. Infelizmente não são muito poucas as cidades portuguesas e mais delas na parte litoral português, muito mais, claro, na Espanha, mas ainda assim tem o nosso pedacinho do mundo, assim se possa dizer, que aparece finalmente no Ticket to Ride. Isso mesmo, se gostam de Ticket to Ride, são portugueses,
se calhar este Ticket Ride Iberia, que também tem o mapa do outro lado do Coreia, portanto 2 mapas num, o que já é normal nas expansões, e são portugueses, talvez este map pack, o 8º, pode ser para vocês. E continuamos com os destaques de crowdfunding. E começamos com mais um Tiny Epic que já nos está a acostumar. Todos os anos temos um Tiny Epic e este é mais um. Este parece muito interessante, já anunciado por aqui, é o Tiny Epic Game of Thrones. É isso! Então este é uma versão pequena, também de Area Control, também de traições, também de parte política, que faz lembrar em algumas descrições o famoso jogo grande, mas numa pequena caixa, num pequeno mapa, que na verdade também se transforma num grande mapa, este Tiny Epic Game of Thrones, que ainda está em Kickstarter, ou pelo menos a estar em late pledge para vocês. Outro jogo também já falado por aqui, e é mais um videojogo adaptado para um board game, é o God of War da Board Game. Depois do card game há uns anos atrás, chega um jogo de board game, miniaturas, aventuras, do super famoso seminal jogo God of War, baseado mais no novo videojogo, mas já vi no Kickstarter que há uma expansão que leva o Kratos para o seu formato grego, assim se possa dizer, quando ele era o God of War, ou então estava a elevar-se o God of War na Grécia Antiga. Portanto, se gostam do God of War e querem tudo do God of War, parece-me que este God of War, the board game, é para vocês. Project L é um jogo muito interessante, que eu gosto bastante, um puzzle de peças para criar puzzles, é isso mesmo. E a Project L, a editora que cria o Project L, lançou um novo Project L, mais ou menos, no Kickstarter. E tem por nome Square One. Este é um jogo que tem os mecanismos totalmente diferentes, também totalmente abstrato, mas as peças são totalmente diferentes, que são quadrados com símbolos de peças. Portanto, é um jogo diferente, mas também um puzzle abstrato, que também tem um look, um design que faz muito lembrar o design do Project L. Mas se vocês gostam do Project L, gostam de jogos abstratos e puzzles abstratos, este Square One deve ser para vocês. Acredito que quando foi anunciado o próximo Kickstarter, muitos de vocês ficaram super atentos, e foi o Earth Abundance que durante abril chegou ao Kickstarter. É isso mesmo, então esta expansão para o Earth, super famoso Earth, que explodiu aí, o tableau building sobre criar ambientes, ecossistemas terrestres com plantas e territórios e tipos de terrenos, chegou ao Kickstarter com novas cartas, com pequenos recursos em madeira, etc. Todos aqueles estavam à espera do Abundance para ter mais no vosso Earth, já que estavam se calhar um bocado fartos de tudo, de jogar sempre com o mesmo. Este Earth Abundance está no Kickstarter para vocês. Um super curioso jogo que chegou ao Kickstarter foi o The Sixth Realm pela Final Frontier Games. Este é um jogo de vários designers famosos por jogos como Crusaders Die Will Be Done, como Elysium, como tantos outros jogos que estes designers são já especialistas. Portanto, um jogo que se chamou muita atenção, um jogo pesado, cheio, repleto de meeples, de madeira, de tudo. Sem dúvida, quando vocês forem ver no Kickstarter, sem dúvida vão ficar um bocado impressionados com a quantidade de mecanismos, de recursos, de tudo que este The Sixth Realm tem. Mas é mesmo super pesado, por isso é só mesmo para os fãs do tipo e do nível de dificuldade dos jogos board games. Por isso mesmo, se gostam e são mesmo fãs desse nível alto, este The Sixth Realm pode ser para vocês.
E pronto, foram estas as notícias, as Meeple News, as notícias de board games de topo e foram as notícias de abril de 2024. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.